Olá, boa noite. Egito fecha a fronteira e brasileiros estão na lista, mas não conseguem sair da faixa de Gaza. Prefeitura de São Paulo cobra na justiça plano da Enel para evitar crises como a da última semana. A empresa tem prazo para dizer como vai lidar com a temporada de chuvas. E você vai ver também. 5 pessoas são presas no Rio de Janeiro por desviar dinheiro de respiradores para a Covid-19. Aparelhos usados custavam o dobro de novos e não funcionavam. Por crise climática, um país pode perder todo o seu território. Tuvalu faz acordo inédito com a Austrália para mudar a população quando o oceano subir demais. Obras do mestre Aleijadinho infestadas por cupins vão passar por restauração em Minas Gerais. Peças vão ficar quase 2 meses sem nenhum contato com oxigênio. Agora no Rede TV News. Cinco pessoas foram presas acusadas de superfaturar a compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19 no Rio de Janeiro. O dinheiro desviado fazia parte da verba repassada pela Assembleia Legislativa aos municípios. Agentes do Ministério Público e da Polícia Civil percorreram endereços da Zona Oeste da capital, Baixada Fluminense, além de municípios do interior do estado. Segundo as investigações, os integrantes desta organização criminosa superfaturaram a compra de respiradores para o município de Carmo, na região serrana do estado. Na época, a prefeitura usou a verba de R$1 milhão liberada pela Assembleia Legislativa do Rio. Um assessor legislativo, sabendo dessa informação que chegaria essa verba para os municípios, fez contato com alguns prefeitos e meio que combinando uma simulação de licitação para favorecer determinada empresa para aquisição de equipamentos de respiradores superfaturados. Ocorreu no estado de Carmo isso, eles adquiriram 10 respiradores ao valor de R$99 mil cada um. Ocorre que a gente fiscalizou, depois esses respiradores estavam alguns quebrados, alguns inoperantes e todos eram usados, não tinha nenhum novo. Uma breve pesquisa de mercado, o valor mais ou menos médio no respirador daquele novo era 40 mil. O assessor legislativo é Rui Tomé de Souza Aguiar. Ele foi preso em uma casa de alto padrão em Guaratiba, na Zona Oeste. Na época da compra, Rui era assessor da presidência da Alerj, que era comandada por André Ceciliano. Atualmente, Rui trabalha no gabinete do filho de Ceciliano, o deputado Andrezinho do PT. Em nota, a assessoria do deputado informou que pediu a exoneração de Rui Aguiar pela manhã. Logo que soube dos fatos, na casa de Rui foram apreendidos R$30 mil, joias, celulares e 2 carros. Não conheço os fatos, então logo a defesa tem acesso, a gente vai se reportar nos autos. Outras 4 pessoas foram presas, entre elas Tiago de Castro. Segundo a polícia, todos são empresários e eram laranjas no esquema. O Tiago, ele é o proprietário de fato das empresas envolvidas na contratação. E foi ele, né, que, juntamente com um outro comparsa, que está foragido, que compareceram ao município de Carmo e forneceram, né, ao prefeito, aos agentes municipais, todos os elementos para simular a concorrência. O ex-prefeito de Carmo, César Ladeira, foi alvo de busca e apreensão. Em 2021, ele chegou a ser preso por supostas fraudes em contratos para a limpeza urbana. 14 pessoas foram denunciadas e vão responder por corrupção ativa e passiva, peculato, contratação direta ilegal, fraude nos contratos de licitação e outros crimes. Voltamos em 30 segundos. Em Pernambuco, um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado apontou que apenas 20% das cidades possuem creches. Mesmo as que têm, falta estrutura e sobram problemas graves de segurança. Foram fiscalizadas 2.500 unidades de ensino infantil em todos os 184 municípios pernambucanos. Muitos problemas foram identificados. Em dormentes no sertão, o improviso é a alternativa para a falta de estrutura. O filtro aqui é um freezer adaptado como
bebedouro. Em Araripina, também no sertão, paredes e tetos sem reboco. Na cidade de Joaquim Nabuco, na região da Mata Sul do estado, é possível ver o lixo acumulado perto da quadra de esportes. O levantamento expõe uma realidade alarmante. Nenhum município pernambucano alcançou os níveis desejável ou bom de resultados. A maior parte dos municípios está em nível razoável ou grave. Entre as cidades da região metropolitana do Recife, Cabo de Santo Agostinho é a única que está em situação grave. Um dos aspectos mais críticos é a segurança das unidades de ensino. O levantamento aponta que nenhuma escola de Cabo de Santo Agostinho possui licença da Vigilância Sanitária, auto de vistoria dos bombeiros, câmeras de monitoramento e materiais de higiene individuais. E somente 5,9% possui banheiros com acessibilidade e está com a infraestrutura regular nas salas de aula. A filha de Marlene estudava nesta escola, que foi apontada com nível crítico. A insegurança é um dos principais problemas. Assalto já teve. Tem um segurança que fica até o horário que as crianças estão na escola, né? Mesmo assim, é perigoso, né? É perigoso. Os municípios com as melhores notas foram Caetés, Cupira e Sanharó, no agreste do estado. Logo em seguida, vem Recife, em quarto lugar. Nessa fase é uma fase de conhecimento, é uma fase de apropriação das informações. Então a gente acredita numa conjunção de fatores, né? Gestor público comprometido, sociedade cobrando e os órgãos de controle monitorando a evolução do serviço. Em nota, a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho informou que recebeu o relatório do TCE e está trabalhando para atender as demandas citadas. Entre elas, a colocação de câmeras e alarmes nas escolas, além de intervenções para melhoria na infraestrutura das unidades de ensino visitadas. Um dos líderes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro foi extraditado da Bolívia para o Brasil. O repórter Tony Vendramini traz todos os detalhes dessa história para a gente agora, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa informação foi divulgada nas redes sociais pelo ministro de Governo da Bolívia, Eduardo Del Castillo. Na publicação, ele aponta o Jesuílson Pereira Gomes como um criminoso perigoso e líder da maior facção criminosa que explora a venda de drogas nas favelas do Rio de Janeiro. Segundo o ministro, o Jesuílson, que foi entregue hoje às autoridades brasileiras, tem anotações criminais nos dois países por assassinato e roubo. Em 2018, ele foi preso na Bolívia por extorsão e porte ilegal de arma. Em 2020, ele chegou a fugir da prisão, mas foi recapturado 2 semanas depois. Enquanto esteve no país, o Jesuílson precisou ser transferido de presídio diversas vezes. Segundo o ministro, isso foi necessário por causa do grau de periculosidade dele. Amanda, Augusto. Obrigada, Tony. Um avião com quase meia tonelada de pasta base de cocaína pousou na fazenda Talismã do cantor sertanejo Leonardo, em Jussara, no interior de Goiás. Segundo a Polícia Militar, houve confronto com os criminosos e 2 homens foram baleados. Eles foram socorridos, levados para hospitais da região, mas não resistiram. Um terceiro suspeito conseguiu fugir. O caseiro da fazenda do cantor percebeu uma movimentação estranha e ligou para a polícia. Além da droga, os policiais apreenderam 2 armas, uma caminhonete, 2 rádios e uma antena para comunicação via satélite. Com a temporada de chuvas de verão chegando, entram em debate ações de prevenção para minimizar os impactos dos efeitos climáticos nas cidades. Em São Paulo, a Prefeitura pediu que a Enel apresente projetos para evitar mais prejuízos à população. Uma semana depois do temporal que atingiu São Paulo e deixou 8 pessoas mortas e mais de 2 milhões de imóveis sem luz, a gestão do prefeito Ricardo Nunes acionou a Justiça para que a distribuidora Enel aponte dentro de 5 dias um plano de contingência compatível com as dimensões da cidade de São Paulo. Além disso, num prazo de 10 dias, a empresa deve apresentar projetos e cronogramas de trabalho preventivo para o período de aumento de chuvas nos próximos meses. Portanto, está muito claro que houve uma ineficiência da Enel do ponto de vista de quantidade de profissionais preparados e equipamentos para poder fazer frente às demandas ocasionadas pelas rajadas de vento. A administração municipal ainda pede a remoção em 24 horas das árvores que continuam caídas com interferência na fiação elétrica em vários pontos da cidade.
Aqui na capital paulista, segundo a prefeitura, cerca de 300 árvores caíram com a tempestade do último dia 3, danificando fios e postes que levam energia aos bairros. Agora, com uma nova temporada de chuvas, a preocupação dos moradores é que a cidade não esteja preparada para mais impactos como o da última semana. Próximo temporal que tiver, se tiver de vento principalmente, vai acabar a luz. A gente vai ficar mais 1, 2 dias. Porque nada mudou. Continuam com a ligação antiga e muitos galhos de árvores no meio da fiação. Não é que está em cima, está no meio. É galho puxando para lá, para cá. Quer dizer, se bater um vento, vai acabar a luz. Esse biólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas afirma que falta um planejamento de manejo para evitar a queda das árvores. O preventivo não é agora no verão que você vai fazer isso, primavera, né? Só na primavera, verão, não é agora que você vai fazer isso. Óbvio que você vai ter que continuar fazendo, né? Mas o ideal é que isso seja feito na época não de chuvas. É fazer um diagnóstico das árvores e nesse diagnóstico verificar o que é necessário. Tem que podar galho, olha, tem galho podre, né? Olha, essa árvore aqui, ela está com risco de queda iminente. Vamos remover essa árvore agora, né? De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o trabalho de poda das árvores leva em torno de 2 meses. A administração afirma que em abril desse ano houve um impedimento da Justiça para aprimorar regras de substituição e manejo de árvores na cidade. A Justiça suspendeu vários artigos, como, por exemplo, um artigo que me possibilitava fazer remanejamento de árvores sadias. Quando a árvore estivesse no local inapropriado, a gente tinha a ideia de fazer a substituição dessa por 2, 3, 4 ou 5, mas com uma altura mais adequada para o ambiente urbano, com uma dimensão mais adequada para a questão principalmente da acessibilidade. E a Justiça me impediu, hoje, nesse momento, me encontro impedido, desde o ano passado, de poder exercer aquilo que a lei aprovada pelos eleitos fizeram num trabalho que a gente fez muito grande. Esse especialista explica que os efeitos climáticos serão cada vez mais frequentes e que, de imediato, principalmente a população mais vulnerável deve ser protegida. Que a gente acredite nas previsões e nós precisamos ter práticas que evitem danos às pessoas, mortes, ferimentos, perdas, né? E para isso é importante planejar ações antecipadamente e colocá-las em prática com antecedência. Em nota, a Enel informou que restabeleceu o fornecimento de energia para todos os clientes que foram impactados na sexta-feira da semana passada. A produção do Rede TV News questionou a empresa se ela tem algum plano de enfrentamento para os meses de chuva, mas não houve resposta. A sexta-feira foi de sol e muito calor por todo o país. E nos próximos dias, as temperaturas podem superar os 40 graus em várias regiões. Junto com esse calorão todo, os especialistas sempre alertam e você precisa ficar atento. É preciso redobrar os cuidados com a saúde. Sabe aquela expressão, um sol para cada um? Ela nunca fez tanto sentido nos últimos dias. Mas os paulistas estão tomando os cuidados que o calor exige. Para me proteger, só protetor solar e beber muita água mesmo, porque para aguentar isso daqui não tem o que fazer. Bastante água, protetor solar, suco, sei lá, tudo. Tudo que der para tomar, tem que tomar. Procurar uma sombrinha. E a sombra, sombra e água fresca. E se hoje já foi difícil de aguentar, pode ir se preparando, porque essa onda de calor deve ganhar ainda mais força a partir de amanhã. Tanto que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para 5 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais, onde as máximas podem ultrapassar os 42 graus em algumas cidades. Por causa das altas temperaturas em São Paulo, a prefeitura montou tendas como essa em vários pontos da cidade, onde oferecem água e suco para a população. Tem até auxílio para os pets. É importante para a gente se hidratar, importante para as pessoas de vulnerabilidade social, os moradores de rua, que às vezes não têm um dinheiro para comprar uma água, muito importante. Até porque esse calor não está fácil. Não está. Tá terrível. E todo o cuidado é necessário.
Esse calorão pode provocar alterações no organismo e oferecer sérios riscos à saúde. Pacientes que têm asma, bronquite, DPOC, enfisema, são muito impactados. Essas micropartículas de poluição ficam mais suspensas no ar. Isso pode se depositar no pulmão, aumenta o risco de ter infecções e hospitalização. A gente pode aumentar a hidratação oral, né? Preferir lugares mais refrigerados, ventilados, com sombra. Colocar baldes de água, recipientes de água em casa para aumentar a umidade. Vamos ver então a previsão do tempo com o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Final de semana vai ser quente, então. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, pois é, só de olhar no mapa dá para ver que tem sol aí em boa parte do Brasil. O tempo vai ser quente, viu? Em São Paulo, por exemplo, as máximas, elas continuam na casa dos 30 a 35 graus, como a gente vê aqui na próxima tela, viu? Amanhã, 35 graus, tem previsão de chuva em algumas regiões. No domingo, vai para 37 graus. Imagina só o calor. Então não esqueça de tomar água e usar o seu protetor solar. Na segunda-feira se mantém na casa dos 37 graus. No Rio de Janeiro vai esquentar ainda mais, viu? 38 graus no sábado, no domingo 40 graus, então vai da praia. E na segunda-feira 39 graus. No Nordeste o tempo continua quente e seco, como a gente vê aqui no mapa. Chuva mesmo só nessa área da região norte e em praticamente todo o sul do Brasil. No centro-oeste, o tempo continua seco e abafado e a máxima pode chegar na casa dos 40 graus em Cuiabá. Olha, eu fico por aqui e eu desejo para você um ótimo final de semana, viu, Amanda, Augusto? Para você também, Igor. Obrigada, Igor. Fim de semana de calorão. E olha, o Rede TV News faz uma rápida pausa e volta em seguida. Novos vídeos mostram mais uma tentativa de estupro na zona sul de São Paulo. O suspeito é o mesmo que foi flagrado, sendo impedido de cometer o crime por um motorista de ônibus e os passageiros. Ao vivo, o repórter Giovanni César traz as informações desse caso para a gente. Giovanni, a polícia tem que tirar logo de circulação esse criminoso, né? Como é que foi dessa vez? Boa noite, Augusto e Amanda e quem nos acompanha. Este é mais um caso registrado ali na mesma região, no mesmo pedacinho ali na zona sul de São Paulo. Dessa vez, o homem aparece abordando uma mulher, ele leva a vítima em direção a um carro abandonado, chega a levantar ali a lona do carro, tenta colocar a mulher no carro, mas ela reage. Uma outra mulher aparece e consegue evitar o crime. O homem tenta fugir, ele é perseguido pelas ruas, na sequência aparece inclusive um motociclista que também tenta contê-lo, mas ele acaba escapando. Esse caso é do dia 3 de novembro. Em outubro, este mesmo homem teria tentado estuprar uma outra mulher que andava pela rua. Aí ela foi abordada, o motorista e também passageiros de um ônibus estranharam aquela movimentação e conseguiram salvar a mulher do criminoso. O motorista reconheceu este homem como o mesmo nos dois casos. Agora a polícia continua investigando para identificar e prender esse suspeito. Augusto, Amanda. Que absurdo, né? Que seja identificado e preso logo. Obrigada, Giovanni. 2 arrastões causaram tumulto na saída do show da banda mexicana RBD, que se apresentou ontem à noite no estádio do Engenhão, na zona norte do Rio. Houve correria no entorno do estádio, na estação de trem. A Polícia Militar informou que para o segundo dia de show, nesta noite, o esquema de policiamento na região foi reavaliado e o patrulhamento será intensificado nos pontos onde ocorreram os crimes. E 2 motoristas que seguiam para o Guarujá, no litoral paulista, foram vítimas de criminosos no meio da rodovia. Os crimes foram flagrados por outros condutores. Em um dos vídeos é possível ver 3 homens abordando as vítimas em um carro branco. Atrás deles, um condutor de um carro vermelho foge pelo acostamento. Segundos depois, os bandidos escapam levando uma mochila e outros pertences roubados. O crime foi na rodovia Cônego Domênico Rangoni, na chegada ao litoral sul. Em outro registro, na rodovia Anchieta, 2 criminosos armados aproveitam o trânsito para assaltar mais um motorista. Armada, a dupla sai de uma mata e, pelo acostamento, abordam a vítima.
Nós procuramos a polícia, mas não fomos informados se os casos foram registrados. A primeira vacina contra a chikungunya foi aprovada pela Agência Regulatória dos Estados Unidos. O imunizante é o resultado de uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa de biotecnologia franco-austríaca Valneva. A vacina inédita será produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. A parceria com a empresa franco-austríaca prevê a condução de ensaios clínicos, além do pagamento de royalties sobre as vendas. Atualmente, a vacina passa por teste clínico de fase 3 da proteção em adolescentes. E até o momento, ela é indicada para pessoas acima de 18 anos. Mas dependendo dos resultados, o grupo etário pode ser ampliado. No Brasil, os testes acompanham 750 adolescentes de 12 a 17 anos que moram em cidades consideradas endêmicas. Em nota, o Butantan disse que a previsão é que o imunizante seja submetido à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no primeiro semestre de 2024. Aqui nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration realizou 2 ensaios clínicos, no qual participaram cerca de 45 mil voluntários. Em um deles, publicado pela revista científica The Lancet, 98% das pessoas foram capazes de produzir anticorpos contra o vírus causador da chikungunya. O regulador de saúde, no entanto, solicitou ainda mais um teste à empresa, que terá que conduzir um estudo pós-comercialização para avaliar o risco de reações adversas graves após a aplicação do imunizante. Os efeitos colaterais registrados nestes primeiros testes foram leves, sendo os mais comuns dor de cabeça, fadiga, febre e dores musculares. Apesar disso, a boa notícia é que, passados 6 meses da vacinação, a proteção contra o vírus se manteve em 96,3% dos voluntários. A chikungunya é uma doença viral transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. Alguns casos podem ser assintomáticos e outros podem causar sintomas como febre, dor no corpo e náuseas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus já foi identificado em 110 países na Ásia, África, Europa e nas Américas. No Brasil, os casos aumentaram 78% entre 2021 e 2022. Um acervo histórico do barroco brasileiro passa por um processo de desinfestação de cupins na cidade de Congonhas, que fica no interior de Minas Gerais. As peças são do mestre Aleijadinho e vão ficar quase 2 meses sem nenhum contato com oxigênio. As esculturas do século XVIII foram colocadas em bolhas de plástico lacradas com válvulas. A técnica exige cuidados especiais dos restauradores. Primeiro, uma proteção para deitar as imagens, para acondicionar as imagens sem nenhum dano. E outra preocupação é com as válvulas que são colocadas de forma que não haja nenhum tipo de vazamento. As peças são de madeira e a ideia de aplicar esse método surgiu depois que ovos de insetos foram encontrados nas esculturas. O objetivo dessa técnica é matar cupins e evitar a proliferação dos insetos. Para isso, os restauradores injetam nitrogênio que expulsa todo o oxigênio do interior da bolha. Desta forma, qualquer ser vivo que estiver lá dentro morre por asfixia. A gente tem um gerador de nitrogênio que ele é mais pesado que o oxigênio. Assim, lá internamente fica zerado de oxigênio. Aí é que está todo o segredo dessa técnica. 2 vezes por semana, os restauradores utilizam um oxímetro para terem certeza de que não há oxigênio nas bolhas. As condições de umidade também são monitoradas. Depois de 45 dias, as peças vão passar por outra etapa de conservação. A gente aplica um produto preventivo, um inseticida, um cupinicida, de forma que o inseto não venha a penetrar de novo dentro dessa madeira. Até o final do ano que vem, outras 49 imagens sacras vão passar pelo mesmo método. É uma técnica nova até para os órgãos de proteção, que é muito aplicado nos acervos de biblioteca, que agora está sendo utilizada em acervos de madeira de bens históricos. As peças que estão nas bolhas foram esculpidas pelo mestre Aleijadinho, considerado o maior artista do barroco brasileiro. Elas ficam numa das 6 capelas que, junto com esta basílica, formam o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. As estátuas dos profetas em pedra-sabão
também fazem parte do complexo arquitetônico que é considerado pela Unesco Patrimônio Cultural Mundial. Nós esperamos que possa de fato surgir os efeitos esperados, para que a comunidade possa apreciar, possa rezar e possa usufruir de todo esse acervo. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro teria dito em delação premiada que a ex-primeira-dama Michele e o deputado federal Eduardo Bolsonaro incentivavam o ex-presidente a dar um golpe de Estado. A informação foi divulgada hoje pelo portal de notícias UOL. Segundo a reportagem, Mauro Cid disse que a ex-primeira-dama e Eduardo Bolsonaro faziam parte de um grupo de conselheiros radicais que incitava o ex-presidente a dar um golpe de Estado e a não aceitar uma derrota nas eleições de 2022. Cid teria dito ainda que o grupo dizia ao presidente que ele teria apoio da população e dos atiradores esportivos, conhecidos como CACs, para uma tentativa de golpe. Na delação, Cid ainda afirma que Bolsonaro não queria acabar com os acampamentos golpistas que estavam em frente aos quartéis, porque ele acreditava que iria encontrar alguma prova de fraude nas urnas eletrônicas na tentativa de anular as eleições. Em nota, a defesa do ex-presidente criticou o vazamento das informações e disse que a delação é, na verdade, uma confissão do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Uma mulher foi presa no Rio de Janeiro suspeita de tentar matar um homem com bombons envenenados. Segundo a polícia, Tatiane de Souza Porto, que é servidora pública e dona de um restaurante, havia contraído um empréstimo, mas não estava conseguindo pagar. Após ser cobrada diversas vezes, ofereceu os chocolates envenenados para a vítima. 4 pessoas comeram os bombons, 2 ficaram internadas. A perícia constatou que os doces estavam contaminados com uma substância presente em inseticidas. O responsável pela venda do veneno alegou que não sabia da intenção e foi indiciado por fornecimento de substância tóxica. E agora vamos direto ao Espaço da Sorte, na Avenida Paulista. Vamos já. O Rede TV News volta já. O governo vai negociar com o Congresso a apresentação de emendas no orçamento do ano que vem para complementar obras nas áreas sociais. O assunto foi discutido em uma reunião do presidente Lula com ministros da área. Na abertura, Lula alertou os ministros que, ainda antes do Natal, pretende fazer um balanço mais amplo das atividades. Portanto, não marquem viagem antes de saber a data da reunião em que a gente vai discutir o ano de 2023, o ano de 2024. Depois dessa reunião, vocês podem marcar uma viagem para uma férias de 5 dias, 6 dias e voltar a trabalhar. O presidente também afirmou que o Produto Interno Bruto do Brasil deve crescer um pouco mais no ano que vem. O motivo é que 2024 terá menos feriados. O ano que vem os feriados cairão todos de sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho. Hoje, os ministros avaliaram a execução do chamado PAC Seleções, destinado a obras consideradas essenciais. O governo ampliou até o próximo domingo o prazo para a apresentação de projetos. Até o momento, foram entregues 19 mil propostas. Entre as obras mais solicitadas estão construção de creches, escolas em tempo integral e unidades básicas de saúde. O PAC Seleções conta com 136 bilhões de reais, mas, segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o dinheiro ainda não é suficiente para atender a demanda. O governo vai fazer um apelo ao Congresso para conseguir mais recursos. A ideia é convencer os parlamentares a apresentar emendas para obras que ainda não foram contempladas. Há nosso desejo, nosso pedido, o pedido do presidente da República, para que as bancadas de deputados federais, senadores, aloquem, por exemplo, em policlínicas, seja emenda de bancada, emenda de comissão, emenda de relator, emenda individual, para que a região daqueles deputados, os municípios, possam ser atendidos. Pressionado pelo preço das passagens aéreas, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 0,24% em outubro. Mas não é só no aeroporto que o consumidor está sentindo o aumento. Olho nos preços e um ar de preocupação. Às vezes a gente consegue alguma coisinha mais em conta, mas normalmente bem complicado. No último mês, o consumidor sentiu no bolso aumento de 0,24% no IPCA.
O reajuste foi menor que o esperado pelo mercado financeiro, que era de 0,29%. Mas 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE estão mais caros. Com o resultado, no ano a inflação acumulada é de 3,75%. A alta do IPCA no mês de outubro foi puxada principalmente pelo grupo de transportes, que apresentou crescimento de 0,35%. E o que mais contribuiu para esse aumento foi o preço das passagens aéreas, que subiu quase 24%. Já os combustíveis, que costumam impactar no resultado do IPCA, tiveram queda de 1,39%. E a gasolina tem um papel importante, tem um peso muito importante, né? O subitem que sozinho é o mais pesado, né? 6% do IPCA é só gasolina. Apesar disso, a gente teve uma elevação muito grande em passagens aéreas, né, algo que também já era esperado, que agora, principalmente pela demanda de fim de ano, né, tem a sua sazonalidade, né, naturalmente, a gente já vê esse preço subindo ali nessas épocas agora de outubro, novembro. Quem viaja com frequência sentiu a diferença e busca driblar essa alta como dá. Tenho sim, ter que me adaptar em alguns horários. Às vezes não consigo viajar exatamente no horário que eu quero, às 6 da manhã, viajo às 9 da manhã e consigo adaptar dentro do orçamento. Principalmente pensando em lazer, né? Porque trabalho a gente prioriza, não tem como escapar muito, mas lazer acaba ficando bem prejudicado. Outro grupo que teve reajuste e impacta nos gastos das famílias é o de alimentação e bebidas, que em outubro cresceu 0,31% após 4 meses de queda. Os principais alimentos que puxaram essa alta foram a batata inglesa, com pouco mais de 11% de reajuste, seguido da cebola, com aumento de quase 8,5%, e das frutas. De acordo com os especialistas, fatores climáticos impulsionaram o aumento e, por isso, nos próximos meses, os preços devem continuar subindo. O jeito é buscar alternativas para reduzir os gastos. A gente sempre compra 2 pacotes de 5 quilos e tudo mais, mas mês passado a gente teve que reduzir um pouquinho porque estava muito alto. A gente substitui, né? A gente compra um chuchu, uma abobrinha, alguma coisa assim que também faz bem e que está mais em conta. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo federal adote imediatamente todas as medidas necessárias para garantir a entrega de alimentos aos povos indígenas Yanomami. A decisão foi em uma ação promovida pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Na ação apresentada ao STF em setembro, a Articulação dos Povos Indígenas afirma que, apesar das medidas anunciadas pelo governo, o garimpo na terra indígena Yanomami cresceu 4% no primeiro semestre deste ano e que a crise na saúde se agravou com o aumento dos casos de malária. A entidade afirma ainda que muitas cestas básicas estão apodrecendo antes de chegar às comunidades. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que as informações são graves e determinou que o Ministério da Saúde apresente em 90 dias um plano para resolver o problema. O governo também terá 1 ano para concluir a retirada dos invasores das terras. Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas afirmou que está ciente da determinação do presidente do STF e que está atualizando o plano de ação interministerial. Novembro Roxo. Estamos no mês da conscientização e prevenção da prematuridade. Mãe de primeira viagem, Sâmia Freitas é beneficiada pela política pública nacional voltada para ajudar a promover o bem-estar e o bom desenvolvimento dos bebês. O Miguel nasceu de 26 semanas, com apenas 500 gramas. Agora, no chamado canguru, ele ganha peso e muito amor. A gente aprende a cuidar do neném, né? E para toda mãe que tem bebê muito pequeno como ele, a gente não tem noção de como é que vai ser, né? Se vai saber cuidar ou não. E tem esse espaço aqui muito importante, né? Pra gente, mãe, que não entende muito sobre esse mundo, né? Da prematuridade, né? O principal objetivo é trazer os pais para perto do bebê, para garantir e reduzir os danos causados pela separação precoce do bebê de sua mãe. Esse reconhecimento traz mais conforto, tranquilidade para o bebê. Ele vai estar na posição vertical, então ele sofre menos ações da gravidade sobre o seu corpinho se tivesse deitado num berço. Isso favorece o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento, é uma neuroproteção e vai favorecer com que ele se desenvolva mais rápido, ele vai mamar mais rápido. No contato pele a pele, vale também sentir o calor do papai. É uma alegria assim, muito grande, a gente também sonhou muito com essa criança, foi planejada
Então, tipo assim, essa explicação, né? A presença do pai é fundamental, porque tanto ele traz segurança para essa mulher, para ela conseguir amamentar, ela vai se sentir amparada também. É benefício para o bebê, para os pais, para a sociedade, porque é um bebê que vai ser mais saudável, que vai adoecer menos, vai precisar ir menos vezes ao hospital. Para lidar com os prematuros, os profissionais passam por uma simulação e sentem por alguns minutos o que os bebês vivem 24 horas em uma UTI. Vocês vão tomar café, vão? Alguém desliga essa bomba? No Brasil, são cerca de 340 mil bebês que nascem todo ano. Segundo o Ministério da Saúde, isso corresponde ao dobro do índice de países europeus. É importante ficar atento, porque em alguns casos a prematuridade pode ser evitada. Fatores como infecção urinária e complicações na gravidez podem levar à prematuridade. Tem uma causa que compromete muito o nascimento, pode trazer a prematuridade, que pode ser prevenida, é a infecção urinária. Então, abordagens na atenção primária, né, na prevenção de infecções urinárias, pode contribuir bastante para proteger esse bebê de um parto prematuro que poderia ter sido evitado. E o Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Obrigada a você, um ótimo fim de semana. Nos vemos amanhã. Até lá. Amanhã mais tarde, às 9h30.